bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, muito interessante, quando dizemos sim ao chamado. Queremos dizer sim ao chamado, mas muitas das vezes não queremos aceitar o que vem juntamente com o chamado. E hoje eu estou com ela que é pastora e disse sim ao chamado, ainda lá no Brasil, que veio aqui para os Estados Unidos viver um chamado, algo que ardia em seu coração e da sua família e para alcançar aqueles que o Senhor tinha para dar a eles. Então nós vamos conversar hoje com a pastora Marcela. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pastora Raquel. Prazer estar aqui, uma honra e compartilhar um pouquinho da minha história e de tudo que o Senhor tem feito. Amém. Então, eu sou esposa do pastor João, quase 22 anos de casada. Sou mãe da Thaisa, da Paula e do Samuel. E nós estamos aqui na América há quase 9 anos. E sou pastora local, sou pastora de uma igreja. Estou ali auxiliando com o meu esposo. Ai, que bênção. A obra do Senhor. Porque hoje é um desafio, né? Ser pastora local. Ser um pastor local. Hoje nós vemos também muitos pastores itinerantes, né? E o desafio de ser um pastor local é muito diferente do que ser um pastor, né? Ou de ser um pastor itinerante, né? Que é uma diferença enorme. É uma diferença porque o pastor local, ele está ali todos os dias lidando com as ovelhas. Ele está ali no meio do rebanho. Então a gente costuma dizer que nós temos esse chamado pastoral porque nós amamos estar no meio do rebanho. Ainda que tenha as suas dificuldades, os seus desafios, porque é um encargo. Ainda que seja com tantos desafios, nós amamos estar ali fazendo a obra, e a obra que é do Senhor. Amém. Cuidando de um rebanho que não é nosso, que é do Senhor. E que é um ponto interessante, né? O que você disse, é do Senhor. Porque às vezes quando começamos, não sei, né? No seu caso, mas às vezes a gente achamos que são nossos. Sim. Às vezes a gente quer ter um excesso, né? Temos um excesso de zelo, excesso de cuidado, que não é ruim, mas que tem que ter um equilíbrio. A gente costuma dizer que a igreja é a noiva, como diz a palavra, e a noiva tem um noivo. Ela tem um dono. E nós estamos pastoreando um rebanho que não é nosso. Então, nós somos uma placa sinalizadora, mostrando o caminho. Porque a obra é dele e a noiva é dele. Nossa, assim, vou para outro lado, né? Que eu gosto de ir para outro lado. Mas o que me faz lembrar dos nossos filhos, né? Porque a palavra também vai nos dizer que os nossos filhos são herança do Senhor. São herança. E às vezes a gente também tem um excesso de cuidado, achando que é nosso, né? Você tem uma moça já de 20 anos. A mais velha. Nossa, e eu tô com um de 16, que é o meu mais velho. E aí ele começou a dirigir e tudo. Olha, pra ser sincera, eu tenho orado muito. Na verdade, já tem um período que eu já venho orando ao Senhor para Ele me dar essa graça de entender que não é meu e tipo, que é do Senhor. E que eu possa ter paz e alegria em meu coração de ver Ele indo, sabe? Cumprindo o chamado, fazendo suas coisas, tipo, não precisando da mãe mais para levar em algum lugar. Ajuda muito, né? Ajuda, mas o coração fica apertado, né? Eu sempre falo assim, que depois que a gente se torna mãe, gente, acabou. Porque às vezes a minha mãe me liga e eu não posso atender. Aí ela me manda uma mensagem: Marcela, eu estou preocupada com você. Então, quando ela me manda essas mensagens, eu penso, Jesus, então quer dizer que a preocupação nunca acaba. Aí dá um medo também, né? Porque a gente também, às vezes, a gente pensa, tá crescendo, vai acabar. Às vezes a gente pensa, diminuir. Quando crescer, quando casar, tiver sua vida, a gente vai estar aliviado. Mas eu acho que não. Só muda, né? Só muda as etapas.
Mas é tão difícil esse entendimento, porque esse final de semana agora nós tivemos uma conferência de jovens e adolescentes na nossa igreja. E eu vi Deus usando a minha filha, Deus usando fortemente a minha filha no chamado dela. Uau. E enquanto eu percebia o mover de Deus, a movimentação do céu, eu estava até um pouquinho atrás ali na igreja, intercedendo, eu comecei a chorar, porque o Senhor dizia comigo: filha, não tem como segurar mais. Uau. Não tem como esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. E eu vendo ali a minha filha sendo usada pelo Senhor. Que coisa linda. Sendo envolvida no mover do céu. Eu comecei a chorar. E o Senhor falava comigo: não tem como esconder. Porque a gente, como mãe, a gente quer esconder, a gente quer proteger. Por mais que a gente identifique o chamado que é latente, a gente quer estar ali na proteção. E o Senhor falava comigo: não tem como segurar, filha. Uau. Uau. É uma verdade, né? Eu também tô meio que passando por esse processo aí. Mas voltando, eu quero conhecer um pouquinho mais. Quem é a Marcela? Como que ela chegou? Esse chamado, né? Conversamos um pouquinho nos bastidores, mas quero saber um pouquinho mais profundamente. Desde a minha conversão, desde o momento que eu me rendi para Jesus, houve muita sede no meu coração. Então, quando Jesus entrou na minha vida, foi uma mudança radical. Foi com qual idade? Eu ia completar 17 anos. Ah, era uma adolescente. Uma adolescente. Jovem, Uma adolescente. Saindo da adolescência, né? Então, eu ia completar 17 anos e foi uma mudança radical. Uau. Eu abri mão de algumas questões, porque eu fui criada numa família com muitos princípios, embora nós não ainda entendêssemos a palavra, mas na minha casa tinha muitos princípios. Então, não foi aquela mudança assim, porque eu frequentava alguns lugares e agora eu não frequento mais. Não nesse sentido, porque além de eu ainda ser uma adolescente, mas houve uma mudança tão radical, porque da minha conversão para frente, eu tinha muita sede do Senhor e muita vontade de conhecê-lo, muita vontade de ler as Escrituras e muita vontade de ser usada por Ele. Então, a salvação entrou na minha casa pela minha mãe, depois o meu irmão se converte, o meu pai, e eu fiquei 1 ano. Olha. Então vocês são em 3. Nós somos irmãos. Eu e meu irmão, só nós dois, né? Então, só nós dois. Então, ele se converte junto com a minha mãe, aí vai meu pai. E eu ainda fiquei 1 ano sem ir para a igreja. E nesse 1 ano, a minha mãe orando por mim, orando, até eu ter entendimento da palavra e também ir para a igreja. Então, a minha conversão, quando Jesus me achou, foi um divisor de águas na minha vida, na minha história. Amém. Porque eu abracei a fé. E são mais de 20 anos. E quando eu tô sempre discipulando as mulheres, as jovens da igreja, eu sempre falo isso, que são mais de 20 anos trilhando o mesmo caminho, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olhando o alvo, olhando para Jesus. Amém. Então, desde a nossa conversão, da nossa casa, dos meus pais, do meu irmão, a gente sentiu esse chamado de Deus e muito desejo de trabalhar na obra do Senhor. E eu lembro que na minha juventude eu orava para casar. E meu pai e a minha mãe, eles nem sabiam das minhas orações, só que na minha cabeça eu falava: Jesus, se eu me casar com um homem com os mesmos propósitos, a gente vai fazer a obra. Nós vamos ter liberdade de fazer a obra. E esse é um testemunho, pastora Raquel, que
várias vezes eu já quis gravar e eu nunca gravei sobre isso. Olha, Porque eu tenho um fez. testemunho de namoro, noivado e casamento. Uau! Então pode compartilhar conosco. Porque às vezes as jovens, elas pensam, será que Jesus se interessa por isso? Sim, ele se interessa por isso. Porque eu sempre falo isso, que Jesus ele nos comprou por inteiro. Passado, presente e futuro. Então, tudo que diz respeito a nós é do interesse dele. Então, lá na minha juventude, eu orava para casar. Eu já tinha tido, ainda nova, mas eu já tinha tido um outro relacionamento e que eu terminei esse relacionamento justamente por abraçar a fé, por abraçar Jesus. Então, quando eu estava ali tão sedenta, eu falava, Jesus, eu quero casar eu quero casar com um homem que tenha o mesmo desejo, o mesmo sonho de te servir. Então eu comecei a orar. E muitas vezes eu orava às madrugadas. Uau. E eu falava, Jesus, eu quero um marido segundo o teu coração. E o meu pai, ele sempre foi fotógrafo e ele foi fotógrafo profissional por 40 anos. Uau! E no meio dessa minha oração, ele tinha sido convidado para fotografar um noivado de uma filha de um pastor da nossa cidade, em Minas Gerais. Você é de Minas? Sou mineira. Ai, que legal! Você é da onde? Eu sou mineira também, mas fui criada no Espírito Santo. Eu sou de Araguari. Ai, não conheço. Que é do ladinho de Uberlândia, que todo mundo conhece. Ali no Uberlândia, sim. Ali no Triângulo Mineiro. Então, nós somos mineiros. Que legal. Amamos um cafezinho, um pãozinho. De queijo. Ai, que gostoso. Então, meu pai, ele estava ali fotografando esse noivado. E um pastor chegou para minha mãe e falou para ela assim, e a sua filha? A minha mãe achou que ele estava confundindo ela com alguém, porque era um pastor até do Rio de Janeiro. Ela não conhecia e ela pensou, como vai conhecer minha filha? Sim. E ela disse, minha filha tá bem. Ah, fala para ela então que Deus está respondendo a oração dela. Uau! Que ela ora por um casamento. Fala para ela que não é namoro, que não é noivado, é casamento. Que o Senhor está dando para ela o marido dela. Uau. Aí quando a minha mãe chegou em casa e me deu esse recado de Deus, essa mensagem de Deus, eu entendi que era o próprio Deus, porque era a minha oração. Sim. Porque eu pensava, Jesus, se eu casar com um homem que tem sonho de te servir, nós vamos servir ao Senhor juntos. Sim. E eu lembro que um dia a gente também estava em casa e tinha um grupo de oração na minha casa. E uma irmã se levanta no meio da oração e fala para mim, Deus manda te dizer que ele vai te dar um sinal. O homem que te der um buquê de rosas vermelhas é o seu marido. Esse é um sinal entre você e Deus. Uau. Eu lembro que depois, gente, quando quando tudo aconteceu, porque eu vou contar aqui, eu lembro que tanta gente riu dessa história. Assim, houve tantas críticas, sim, mas eu levei isso tão a sério, porque o Senhor sabia das minhas orações e do clamor do meu coração. E também, assim, era uma coisa tão desafiadora, porque para você dar um buquê de rosas vermelhas para alguém, né, uma moça, tem que estar em muito amor, né? Tipo, que é a paixão e aquilo tudo. Então, assim, é uma coisa que na realidade, assim... que era um sinal, sim, né? Era um sinal. Foi o que eu tinha entendido da parte do Senhor. Eu tinha lido um livro que eu indico esse livro para todas as jovens, chama A Espera do Amado. Olha, nunca ouvi falar. Não, é maravilhoso, porque esse livro ensina a cada moça esperar no Senhor o seu amado. Legal. Vou ler com minhas meninas. Leia. Eu já passei para minha mais velha. Ele ensina, a autora desse livro, ela ensina que o prometido de Deus para você
um momento ele vai chegar na sua vida. Verdade. Que Deus vai apresentar ele para você. Então esse livro te conduz a esperar, a não ter um coração ansioso, a não errar. Quantas meninas que servem ao Senhor erram na hora da escolha? Estão errando. Então esse livro te ensina a esperar. E enquanto você espera, você vai se relacionar com o amado das nossas almas. Uau. Então te aproxima mais Sim. pertinho de Jesus. Porque enquanto você está esperando o amado, você está se relacionando com o amado das nossas almas, que é o próprio Senhor. E esse livrinho falava, calma, que Jesus vai te apresentar ele. E esse livro, ela contava muitos testemunhos de sinais que Deus dava. Então, quando eu li isso, e eu disse, Senhor, o Senhor se importa com a minha vida afetiva, o Senhor se importa com o meu coração e com os sonhos que eu tenho em relação a namoro, a noivado e casamento, eu quero viver isso. Uau. Eu quero ter essas experiências, eu também quero ter sinais do Senhor. Eu também quero revelações. Bom, e a gente na igreja, firme na igreja, o meu marido já era crente, né? Então, ele era da mocidade, ele era da igreja, inclusive ele era muito amigo do meu irmão. E na época que eu não tinha me convertido, todos os dias, eu acredito que até hoje, acontece uma reunião de oração na igreja às 6 horas da tarde. Uau. E meu irmão todos os dias estava nessa reunião de oração. E o meu marido, na época, o jovem ali da igreja, também estava. E nessas reuniões de oração, o meu irmão dizia, eu quero pedir oração pela conversão da minha irmã. Uau. E o meu marido dizia, Senhor, salva ela e me dá ela como esposa. Uau! É dois de fé, duas pessoas com muita fé. Muita que lindo! E ele conta isso hoje rindo, porque ele já tinha me visto algumas vezes. Mas eu não era crente. Sim. Eu ainda não tinha me rendido para Jesus. Então, quando meu irmão pediu oração, ele falava, Jesus, salva ela e me dá ela como esposa. Uau. Bom, então Deus trabalhou, meu marido já estava ali na igreja, já era crente. A sua espera. A minha espera. E então, num determinado momento, a gente começou a se aproximar. A gente foi se aproximando, eu percebi que estava surgindo aquele sentimento, mas todos os dias eu estava ali orando, Jesus, eu não quero errar. Eu não quero namorar por namorar. E ele tinha a mesma oração. Jesus, eu não quero errar. Eu não quero namorar por namorar. Ele dizia, Senhor, eu quero namorar se for para casar. Porque ele também já tinha tido outros relacionamentos que não tinha dado certo. E essa também era a minha oração. E a gente foi se aproximando ali na igreja, né? Fomos conhecendo melhor um ao outro, conhecendo os sonhos um do outro. Ele contava dos seus sonhos, os sonhos de servir ao Senhor, os sonhos de ser um pastor, Uau. os sonhos de fazer um seminário. E você só fazendo seu checklist, né? Jesus está batendo aqui. Que bom. Então a gente foi se conhecendo, compartilhando o coração, compartilhando as experiências. E a gente sempre na igreja, sempre buscando, sempre. E então a gente começou a orar intencionalmente. Jesus Sim. é ele. Mas demorou quanto tempo, assim, esse período aí da conversa? Teve um período longo ou foi rapidinho? Teve um período assim, de quando eu comecei a receber as palavras proféticas, Sim. demorou uns 6 meses. Pra você começar a conversar intencionalmente Intencionalmente com ele. Legal. Mas depois das conversas intencionais e provando o coração e orando, aí foi bem rápido. Ai, que bom. Porque a gente já foi identificando aquilo que Sim. o Senhor tinha. Qual foi o período? Foi, acho que uns 3 meses. Uau, ganhou, gente. Eu namorei, noivei e casei com 6 meses. Não, de namoro, noivado e casamento foi 8 meses. 8 meses. Foi. Mas essa etapa de conversa, de conhecer os sonhos... Foram 3 meses. Foi uns 3 meses. Olha, que legal. Ai, eu amo essas histórias, gente. Eu amo. E a gente orando, conversando...
E muitas vezes vinha dúvidas no meu coração. Sério? E eu falava, Jesus não quer errar. Senhor, será que é Ele mesmo? A gente sempre tem essas dúvidas, né? Às vezes Deus tá ali falando, tá mostrando. Só falta Ele desenhar. E a gente tá ali, Senhor, é isso mesmo? E eu sou sempre assim, Jesus, eu não quero errar. É isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor tem pra mim? Então, muitas vezes eu tava ali, Jesus não quer errar, é isso mesmo? E ele também orando, Sim. Jesus é ela mesmo? E eu lembro que uma madrugada eu orei. Eu falei assim, Senhor, eu não quero errar. Me mostra em sonho, faz alguma coisa. E eu lembro que era bem pertinho assim do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, ele me mandou um buquê de rosas brancas. Oh. E eu falei assim, Jesus... Não, tá errado. Não Isso aí é esse. isso não deu check. Jesus, não é esse. Mas já estava em conversa, né? Já estávamos em conversa. Aí eu lembro que uma semaninha assim depois disso, eu fui orar. E eu falei, Jesus, eu não quero errar, me mostra em sonho. E naquela noite que eu dormi, eu sonhei que ele colocava uma aliança no meu dedo. Uau. Esse foi o meu sonho, que ele colocava uma aliança no meu dedo. E quando eu acordei, chegou um buquê Uau, de rosas vermelhas. Gente! Mas ele foi gradativamente subindo, inteligente É um ele. filme. Inteligente É um filme. também ele, foi inteligente. Mas eu não contava, ninguém sabia disso. Uau. Por quê? Eu ficava com medo. E vai que eu conto Sim. e alguém faz isso e eu vou ser É. enganada. Então, era só minha mãe que sabia desses sinais. Então, esse buquê chega na minha casa e quando eu abro o cartãozinho, estava escrito assim, eu estou te mandando estas rosas, não por ser um dia especial, mas é por você. Graças a Deus. Uau! Que homem romântico! Romântico e antenado com o céu. Uau! Que é a melhor parte. A melhor parte. Gente, quando ele foi na minha casa, mais assim, de tarde, de noite, não lembro, eu fiquei, por que você me mandou esse buquê? Por quê? Mas por quê? Ele ele até ficou assim, você não gostou? Porque tanta pergunta. Colocou a pulga atrás da... Pra ter confirmação mesmo, Gente, né? era muita evidência, né? Sim. Era muito real aquele sinal. Muito. E então, depois disso, assim, pouco tempo depois, ele falou comigo, Marcela, eu quero namorar se for pra casar. Uau! E a gente vai namorar já com a data do casamento marcada. Uau! Que E benção! nesse dia, eu Tá fiquei... precisando de mais homens Tá assim, precisando mulheres de assim. homens de Deus assim. É. Só que nesse dia, pastora Raquel, eu fiquei com tanta dúvida no meu coração, tive tanto medo, que eu falei pra ele assim, ai, vamos, isso era um domingo. Eu falei pra ele, vamos na igreja do pastor Marcos, que era uma igreja, assim, sabe essas igrejas? Pra vocês terem noção, nós éramos presbiterianos, tradicionalíssimos, conhecedores da palavra, porque Sim. a presbiteriana Palavra. é fortíssima na palavra, então a gente ali na palavra. E nesse dia eu falei pra ele, vamos na Assembleia de Deus? No, Vamos lá. oposto, né? Vamos lá, assim, no fogo. E a gente foi numa igreja... E ele também era, né? presbiteriano. Uau. Aí nesse dia ele falou, vamos. Aí a gente foi numa igreja... Sabe essas igrejas assim que o homem senta de um lado, a mulher do outro? Uau. Eu já fui dessas. Ó, já fui da Deus de Amor, primeira assembleia, depois Deus de Amor. Então era a mesma coisa. Falei, Jesus. Aí a gente foi nesse culto. Nós somos do manto. E eu tô lá assim, o culto inteiro. Jesus fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Eu quero mais uma prova, eu quero mais um sinal. Jesus fala comigo. Gente, mas o que você queria mais? Meu Deus do céu. Queria que Jesus descesse do céu, gente. Descesse, mandasse mas era o um medo anjo. de não errar, né? De não errar. É. Era o desejo, assim, da convicção. Sim. Aí nós estamos lá no culto. Aí o pastor... eu quero apresentar o irmão João, que está nos visitando hoje. Por favor, se coloque de pé. Sim. E ele de um lado, eu do outro. Aí o pastor, tem alguém com você? Aí eu levantei. Quando eu levantei, o pastor falou assim, sua esposa, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aí, já foi profeta. Aí eu
Jesus, o senhor tá querendo dizer alguma coisa? Aí o pastor começou a pregar. Sim. Porque nós temos que ter convicção do que Deus está falando conosco. A gente não pode ter dúvida e ficar só esperando confirmações atrás de confirmações, se Deus já tá falando. Eu falei, meu Deus. A gente saiu desse culto direto para minha casa para ele conversar com meus pais. Uau, que para pedir autorização pra gente namorar. Porque depois dessa surra, né? Uau, que coisa linda. E aí meus pais aceitaram, né? Meus pais já conheciam ele, meus pais aceitaram. Aí exatamente uma semana depois, ele estava lá em casa pedindo a minha mão em casamento. Ai, que coisa linda. Aí meu pai, mas assim, tão rápido, a gente nem tem dinheiro para fazer um casamento. Eu lembro direitinho dizendo, pai, o mesmo Deus que prometeu todas as coisas é o mesmo Deus que vai cumprir. Amém. E que vai prover. Se o Senhor prometeu, Ele vai prover. Gente, mas tu é mulher de fé mesmo, né? Gente, é fé. Fé sobre fé. Que bênção. Então, a gente, em 8 meses, namorou, noivou e casou. E Deus literalmente proveu Amém. tudo que era necessário, tudo. E o testemunho é longo. Sim. Então, a gente, casados, muito desejosos de fazer a obra, e vieram os filhos, que também veio rápido. E nós começamos a sentir o chamado de vir para cá, né? E no Brasil, meu esposo, ele foi professor universitário por muitos anos na área das finanças. Uau. A gente tinha também outras questões financeiras e já éramos pastores de uma igreja. Que bênção. E o Senhor começou a falar logo conosco. Depois que vocês casaram, qual o período que vocês tiveram para ir ao pastoreio? Foi um período assim de uns 7, 8 anos, teve mais um ou período, menos. sim. Teve o período da preparação. Sim, que é necessário. Que é necessário. Eu lembro um dia que eu estava no carro com a minha filhinha. Tem uma filha aqui, gente, escondidinha. A Paula tá bem paciente ali, né? Eu espero que esteja paciente. Mas obrigada, Paula. Eu estava com ela dentro do carro. E meu esposo tinha descido, acho que era para pagar uma conta, não me lembro. Ali dentro do carro, nossa cidade é pequena, eu ali esperando por ele. E eu tive uma sensação que alguém chegasse assim no vidro, né, na janela do carro e falasse comigo, pastora. Só que eu não era pastora. Sim. E congregava numa igreja que as mulheres não são pastoras. Sim. Só que eu identifiquei naquele momento um chamado. Na hora eu tive a sensação que era o Senhor me chamando de pastora. Uau. E eu disse, Senhor, não entendi. Mas se o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Uau. Então passou os anos, nós estávamos pastoreando uma igreja e nós tivemos aqui na América, eu fiz o enxoval do meu menino, eu estava grávida de uns 7 meses, quase 8 meses. Uau. Vim aqui, fiz um enxoval inteiro, até 2 anos de idade, que eu pensei, agora eu vou ter um bebê, eu não vou mais ficar viajando igual eu viajo. E fiz o enxovalzinho dele. E eu lembro que quando nós fomos embora daqui, o casal que sempre nos hospedou foi despedir de nós. Meu esposo olhou para eles e disse para eles assim, a próxima vez que eu vier, eu venho de mudança. Uau. Mas a gente não tinha essa intenção no nosso coração e nem conversas e nem um preparo, porque nós éramos pastores locais. Sim. Então a gente foi embora para o Brasil, o meu filho nasceu em novembro e quando foi em janeiro, nas madrugadas, acordada com o neném, amamentando, o Senhor começou a falar conosco. Uau. O Senhor falou acerca de um chamado que era para nós deixarmos tudo e vir. Uau. Então a gente foi orando intencionalmente por isso, e quanto mais a gente orava, mais o nosso coração queimava. Uau. E eu lembro que uma madrugada eu estava ali amamentando, peguei o meu celular e falei, vou procurar uma pregação. E eu comecei a ouvir uma pregação que dizia sobre o recomeço,
que dizia sobre o vinho novo e que dizia sobre o chamado de Deus. E essa pregação dizia: quando o Senhor nos chama, nem sempre Ele vai falar como vai ser. Mas nós temos que dizer: amém, Senhor, eu estou indo. Eu estou indo contigo. E essa pregação, eu não sei se alguém que estava naquela igreja entendeu. Sim. Porque para mim essa palavra foi para mim, foi para minha casa naquele momento. Uau. E eu mostrei pro meu esposo, ele identificou que era o Senhor falando conosco. Isso foi em janeiro. Então a gente começou a preparar para nós virmos. Mas a nossa na nossa agenda seria em junho ou julho. Sim. Mas na agenda do Senhor, Ele gosta de fazer essas coisas. especialista demais. Quando a gente fala amém, eu estou indo, eis-me aqui, esquece você. Esquece os seus sonhos, porque agora você vai viver os sonhos de Deus. E aí eu me lembro que em março, então, nós estávamos descendo aqui de mudança. Uau. De mudança, né, gente? Para quem não sabe, a gente chega aqui com mala. Essa é a nossa mudança. É verdade. Então nós viemos por um chamado, Deus não mostrou como seria. Por uma sede, né, ardente. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu fui trabalhada, lapidada, quebrada. O Senhor me quebrou. Porque como a gente casou com esse coração de servos, de missionários, a gente já tinha esse coração. Sim. Eu dizia que eu tinha esse coração e que deixar tudo seria fácil. Eu muitas vezes orava dizendo: Senhor, eu não tenho apego a nada. A gente gosta de falar isso, A gente né? gosta de falar sem saber. Então, para mim foi um confronto, porque quando eu cheguei aqui, eu fui ver o quanto eu era apegada, o quanto eu tinha apegos. E muitas vezes a gente orou no Salmo 2, Senhor, dê-me as nações por herança. Senhor, eu quero as nações por herança, por possessão. Quantas vezes essa era a nossa oração? A gente lia ali o Senhor dizendo, pede-me e te darei as nações por herança. Sim. Essa era a nossa oração, Salmo 2. Mas quando a gente chegou aqui, eu ouvi a pastora Raquel, literalmente, o Senhor dizendo comigo, mas você não era aquela que dizia que não era apegada? E muitas vezes eu, em lágrimas, quebrada, eu dizia, Senhor, me perdoa, porque eu sou muito apegada. Eu tenho muitos apegos. Eu lembro um dia que a gente entrou na igreja, quando a gente chegou aqui na América, nós fomos congregar, porque a gente morava ali pertinho de Boston, na região de Boston. E eu lembro que eu entrei na igreja com o coração tão aflito, tão angustiado. Eu sentei nos últimos bancos, porque o meu filho ainda era um neném. E eu ajoelhei antes de começar o culto, e eu só não gritava para não escandalizar as pessoas, Sim. mas a minha alma gritava. E eu comecei a orar e chorar compulsivamente e dizia, Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Senhor, eu quero ir embora. Eu quero ir embora, eu não vejo propósito, eu não vejo razão. Eu não estava ali murmurando. Sim. Eu estava ali rasgando meu coração. Sim. Sabe quando você fala para um amigo que tá doendo, Sim. que tá difícil? Então eu estava ali rasgando a minha alma para Jesus. Jesus, no Brasil, nós tínhamos uma igreja, nós tínhamos amigos, nós tínhamos a nossa família, nós tínhamos uma estabilidade financeira. Jesus tá doendo, eu quero ir embora, Jesus. E quando eu fiz essa oração, eu ouvi a voz do Senhor dizendo bem claro, bem nítido, filha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, Uau. ele vai ficar sozinho. Mas se ele morrer, filha, vai produzir muitos frutos. E aí eu comecei a chorar mais forte ainda e eu dizia, Senhor, então eu morro para mim. Eu morro para os meus sonhos, eu morro para os meus desejos, para a minha vontade, para viver os teus sonhos. E isso foi numa quarta-feira. Eu lembro que na quinta-feira eu fui num grupo de oração de mulheres e era o primeiro grupo de oração que eu estava indo aqui. E quando estava terminando esse grupo de oração, a pastora que era líder do grupo, Sim. ela começou a dizer assim, irmãs, eu estou tendo uma visão.
E eu não estou entendendo essa visão. Mas a visão que eu tenho é de um monturo de terra, como se alguém tivesse morto e foi enterrado. Mas esse monturo de terra começa a abrir e começa a produzir muitos frutos. Muitos frutos, muitos frutos. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente dizendo assim, eu estou entendendo esta visão. Uau. Eu estou entendendo, porque o Senhor falou isso comigo ontem. Então a gente começou a andar em passos de fé. Sim. E em experiências com o Senhor. Porque o processo ele foi muito doloroso. Para mim, pastor, eu chorava todos os dias querendo ir embora. Eu passei 6 meses todos os dias chorando, dizendo eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí o Senhor vinha e falava comigo, eu respirava, mas depois, de novo, um pouquinho, né? eu quero ir embora. E o Senhor começa a falar comigo, filha, você tinha isso no Brasil, mas eu faço de novo. Eu faço de novo. E o Senhor começou a dar palavras para nós. Sabe, o Senhor começou a dizer, olha, o recomeço é melhor do que o começo. Recomeçar é melhor que começar. Eu até quero ministrar essa palavra para o seu coração, para você que está nos assistindo. Que recomeçar é melhor que começar, porque no recomeço tem perdão, no recomeço tem esperança. E o Senhor começou a falar conosco, o segundo vinho é melhor do que o primeiro. O segundo estágio é melhor do que o primeiro. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. E o segundo Adão é melhor do que o primeiro. Então, nós estávamos ali na região de Boston e o Senhor nos levou para Nashua. Eu lembro que o meu irmão tinha me ensinado a fazer uma oração. O meu irmão tinha falado comigo, Marcela, você está aí, talvez você não veja propósito, mas o Senhor tem um propósito. Levante todos os dias de manhã e diga assim, existe pessoas esperando por nós. Existem pessoas esperando ouvir a palavra da salvação. Senhor, nos leve até essas pessoas. E eu comecei a fazer essa oração todos os dias. E o Senhor nos conectou a uma família de Nashua. É um testemunho longo também, que daria horas de conexões. Sim, que Deus foi fazendo. Que Deus foi fazendo. Que lindo. Então nós fomos para Nashua, começamos a ensinar a Bíblia. E quando nós percebemos, já era uma igreja. Uau. A igreja nasceu. Uau. Quando nós percebemos, a igreja nasceu. Eu lembro quando eu mudei para Nashua, eu fui para uma escola de inglês. E essa escola tinha pessoas de todas as nações, todos os países. Tinha pessoas com uns turbantes, com umas túnicas. Sim. E quando a professora começou a perguntar de que nação cada um era, então tinha países que eu nem imaginava que existia, eu não tinha noção que existia. Uau. Países no Oriente Médio. Deus te trouxe a testificação. Uns nomes que eu falava assim, meu Deus, onde fica isso? Uhum. E ali nessa escola, no primeiro dia de aula, eu olhava cada rosto e eu dizia assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Porque agora a gente já estava enfrentando uma outra mudança, Sim. uma outra adaptação. E eu ali, Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu lembro muito nítido, eu ouvi a voz de Jesus naquela sala de aula. O Senhor disse assim comigo, já é. Só disse isso. Eu fui para a última folha do meu caderno e eu escrevi a data, a hora. Uau. E coloquei assim, assim diz o Senhor, já é. Uau. Cheguei em casa, compartilhei isso com meu esposo. Depois que passou os dias, que a gente viu a igreja nascendo, eu lembrei dessa palavra, já é. Porque no coração de Deus já havia acontecido. Para mim, eu não enxergava propósito. Mas o Senhor já havia propósito. O Senhor já tinha escrito tudo. Eu lembro um dia, quando foi a nossa
primeira reunião de ensino da Bíblia, que a gente não tinha noção que seria uma igreja. Só o desejo de servir. Era só o desejo de servir, Uau. não tinha pretensão. Que coisa linda. Mas quando você falou, quando você estava lá na sala e que você foi vendo, né, vários países, eu me lembrei de quando você fez a oração, da oração dos Salmos 2, dai-me as nações. E não há lugar melhor. Eu não sei, você já teve esse país, Deus te dá todas as nações. Todas as culturas possíveis. Nossa, tudo. Todas Porque as nações. Aqui, até da nossa própria nação, né? A gente conhece tanta gente de lugares diferentes e a gente pensa em Deus, eu tive que sair do meu país para conhecer tantos outros lugares. E aí, quando você falou, por isso que eu falei, testificou por causa da sua oração sobre as nações. As nações. Então, ali, Deus também estava te dando as nações. Muitas vezes eu pensei isso. Muitas vezes. Porque eu recebia tantas palavras proféticas que o Senhor dizia, eu vou te levar às nações. E muitas vezes no prédio que a gente morava, Sim. eu olhava pessoas de tantas nacionalidades e eu falava assim, Deus, o Senhor está me levando a muitas nações. A conexão com muitas nações. Então, no primeiro dia, que seria, né, a nossa reunião, que se tornaria uma igreja, mas a gente não sabia... Sim. Eu fui para a sala orar e enquanto o meu esposo tinha saído e eu chamei as minhas crianças, a minha filha mais velha na época tinha 12 ou 13 anos e a gente ajoelhei na sala e nós começamos a orar. E eu com os mesmos lamentos. Sim. Ah, mas no Brasil... Ah, Jesus, mas nós tínhamos isso. Jesus e a igreja do Brasil. A minha filha olhou para mim. Uau. E eu orando em silêncio. Era só as lágrimas caindo. E a oração no meu coração. Sim. A minha filha olhou para mim e falou assim, mamãe, Deus manda te dizer. Uau. Deixa o passado. Uau. Deixa ele virar essa página. Para ele escrever algo novo, você precisa deixar o passado. Uau, que lindo. Mamãe, e eu estou vendo um pomar de árvores sequíssimas. Uau. Essas árvores, mamãe, estão muito secas. Mamãe, eu estou tendo uma visão. Na minha visão, mamãe, está tendo uma chuva. E à medida que a chuva cai, essas árvores começam a florescer e dar muitos frutos. Que lindo. Mamãe, na minha visão, está vindo pessoas de longe comer esses frutos. Uau. E esse pomar, mamãe, não tem cerca. Sabe o que isso significa? Não tem limite. Uau. Que lindo. Deixa o Senhor escrever essa nova história. Amém. Que coisa linda. E eu disse, nesse dia, eu fiz essa aliança com o Senhor. Amém. Eu disse, Senhor, eu estou aberta ao novo. Eu estou aberta a tudo que o Senhor tem para nós. Amém. Então a igreja nasceu, começou numa casa de uma família que é muito importante para nós, que está conosco até hoje. Ai, que bênção. E nós temos caminhado em fé. A igreja tem 7 anos e nós já estamos aqui agora, vai fazer 9 anos. Estamos, de alguma forma, tentando tocar corações. Sim. E, de alguma forma, honrar o Senhor. Amém. E fazer a obra dele. E ele honra, né? E ele honra. E ele honra vendo a história, como vocês o honraram, né? Nessa toda a sua história, Deus faz. E podemos dizer que Deus faz. Ai, Deus que lindo, faz. Gente. E quando você contava a visão da sua menina, eu sentia total. E eu, assim, fiquei tentando imaginar que não tinha como. Você ouvindo da sua própria filha, tendo uma visão,
profetizando sobre a sua vida, falando, mãe, levanta, você está perdendo tempo nessas lamentações. Eu acho que não, ao mesmo tempo é uma coisa linda de ver, né? O que Deus está fazendo e usando uma criança. Era uma criança que não tinha noção. Não tinha noção, assim, muitas vezes do clamor da minha alma. Porque a maioria das vezes eu estava ali de joelhos, orando só com as lágrimas. Então foi muito nítido. E esse dia foi um divisor de águas para mim. Da minha postura, do meu entendimento, de entender que aquela história que nós construímos no Brasil foi linda. E que diante dos olhos do Senhor não foi apagada. E Ele quer fazer mais lindo ainda, E é isso que o né? Senhor falava comigo. Filha, eu faço de novo. Eu faço de novo. E Ele fez. E Ele fez. Está fazendo, porque tem muito mais ainda. Está fazendo. Tem muito mais ainda para fazer, que é um ministério lindo, vidas que são tocadas, transformadas, abençoadas. Sabemos que não é desafiador. É desafiador. Mas o mais gostoso é quando nós vemos o que Deus está fazendo, né? E usando a gente pela graça e a misericórdia dele. Nossa, que lindo. Obrigada por partilhar conosco. Eu que agradeço. Maravilhoso ter esse tempo e compartilhar um pouquinho. É bem pouquinho de tudo que nós temos vivido. Ai, que bênção. Eu tô vendo e eu achei lindo tudo, assim, a sua história, como que Deus foi fazendo, a sua fé, a sua entrega. E é realmente uma pessoa, uma mulher que está disposta a seguir ao que o Senhor tem para mim. Amém. Né? E você provou e viu que é doloroso, mas que vale a pena. Eu coloquei, nós lá em casa, né, meu esposo também, a gente coloca no nosso coração, não olhando simplesmente o lado difícil e desafiador. Porque Paulo fala o seguinte, aquele que deseja o pastorado, o episcopado, coisa boa deseja. Sim. E depois Paulo também vai dizer, combati o bom. Ele não disse o ruim, o mal, o difícil, o pesado. Não, ele fala o bom combate. Então, tem os desafios? Tem. É um encargo? Sim. Muitas vezes a gente depara com situações, com circunstâncias, com pessoas difíceis. Mas o combate, ele é bom. É bom. E está na obra do Senhor. É um privilégio. É verdade. Privilégio de poucos. De poucos. Né? Que lindo. E você falando de Paulo, eu sou apaixonada por Paulo. Porque, igual você falou, né? Por tudo que ele sofreu e ainda ele falar essas palavras. E ele sofreu na sua pele, tudo que viveu. E eu falo, gente, não tem como. E ele falar ainda que tudo por amor a Cristo. É um grande exemplo para nós. É um grande exemplo. Nós que estamos, né, no ministério, gente, é maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena. Podemos dizer que vale a pena. Vale cada lágrima, cada noite, né, mal dormida ou com muitos choros, mas vale a pena. Obrigada por tanto. Eu que agradeço. Nossa, foi bom demais. Foi bom demais. Vamos voltar de novo? Vamos. Gostei, obrigada mesmo de coração. E a minha oração é que o Senhor continue te fortalecendo, te restaurando dia após dia. Porque tem dias que o desespero bate, mas a gente tem a certeza para quem estamos fazendo. E quando lembramos que para quem estamos fazendo, aí ele traz aquela alegria, aquele gozo que só vem dele. E que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, guarde, e que o ministério seja frutífero. Frutífero como já está sendo. Amém. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Não quero terminar, mas vamos ficando por aqui, gente. Com esse testemunho lindo de uma mulher de fé, de um coração sedento e aberto pela palavra do Senhor, pelo chamado que foi onde que ela depositou. O Senhor, ela depositou toda a sua confiança no Senhor e só crendo no que o Senhor tinha para ela. E
exalta nisso tudo. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.